Capítulo 7. Despedida. A decisão dos companheiros. O banquete oferecido em Qualinosti lembrou Lua Dourada do banquete do funeral de sua mãe. Da mesma forma que este banquete, o funeral deveria ser uma ocasião de júbilo, afinal de contas, Triste Canção tinha se tornado uma deusa. Mas o povo achou difícil aceitar a morte daquela linda mulher. Por isso, os Quexu lamentaram sua morte com tamanha dor que aquilo tinha sido quase uma blasfêmia. O banquete do funeral de Triste Canção foi o mais elaborado que se deu em memória dos Quexu. Seu marido de luto não poupou nenhuma despesa. Como o banquete em Qualinosti nesta noite, houve muita comida que poucos podiam comer. Houve tentativas de conversação sem muita inspiração, pois ninguém queria falar. De vez em quando, alguém tomado pela tristeza era forçado a deixar a mesa. Essa lembrança era tão vívida que Lua Dourada conseguiu comer muito pouco. A comida tinha gosto de cinzas em sua boca. Vendaval observou-a preocupado. A mão dele encontrou a dela por baixo da mesa e ela a segurou bem apertada e sorriu quando a força dele fluiu para o corpo dela. O banquete élfico aconteceu no pátio ao sul da grande torre dourada. Não havia muro sobre a plataforma de cristal e mármore que se assentava no topo da mais alta colina de Qualinosti, oferecendo uma visão livre da cidade que reluzia abaixo da misteriosa floresta além da cidade, e também da cor púrpura escura do sopé das montanhas Tarkadã, bem ao sul. Mas a beleza estava sendo desperdiçada com aqueles que participavam do banquete, ou se fez mais pungente pelo conhecimento de que em breve ela deixaria de existir para sempre. Lua Dourada sentou-se ao lado direito do orador. Ele fez um esforço educado de conversar, mas por fim, suas preocupações e ansiedades o dominaram e ele ficou em silêncio. À esquerda do orador sentou-se sua filha, Laurana. Ela não fingiu comer. Simplesmente se sentou com a cabeça curvada e o longo cabelo cobrindo seu rosto. Quando ela ergueu os olhos, foi para olhar para Tanis com o coração refletido em seus próprios olhos. O meio-elfo, muito ciente do olhar inconsolável de Laurana e do olhar frio de Giltanas observando-o, comeu sua comida sem apetite, mantendo os olhos fixos em seu prato. Sturme, ao lado dele, estava esboçando planos em sua mente para a defesa de Qualineste. Flint se sentiu estranho e fora de lugar, da forma que os anões sempre ficam quando estão juntos de elfos. Eles não gostavam mesmo da comida élfica e recusou tudo. Raistlin, absorto, beliscou a comida enquanto seus olhos dourados estudavam Fisban. Tika, sentindo-se inadequada e fora de lugar entre as graciosas mulheres élficas, não conseguiu comer nem um pedacinho sequer. Caramon chegou à conclusão de que ele havia descoberto por que elfos são tão esguios. A comida consistia de frutas e legumes cozidos em molhos delicados, servidos com pão, queijos e um vinho muito leve. Depois de passar 4 dias sem se alimentar dentro da jaula, aquela comida não ajudou a saciar a fome do grande guerreiro. As únicas 2 pessoas em toda a cidade de Qualinosti a desfrutar o banquete foram Taslehoff e Fisban. O velho mago teve uma discussão, ou melhor, um monólogo com um álamo, enquanto Taslehoff simplesmente aproveitou de tudo, descobrindo mais tarde, para sua surpresa, que 2 colheres de ouro, uma faca de prata e um pratinho de manteiga feito de concha tinham ido parar dentro de suas bolsas. A lua vermelha não estava visível. Solinari, uma faixa estreita de prata no céu, começou a minguar. Quando as primeiras estrelas apareceram, o orador dos sóis fez um sinal com a cabeça para seu filho. Giltanas levantou-se e foi se colocar ao lado da cadeira de seu pai. Giltanas começou a cantar. As palavras élficas fluíram de uma melodia delicada e linda. Enquanto cantava, Giltanas segurava uma pequena bola de cristal com as 2 mãos. A vela que havia dentro da bola iluminava suas feições de mármore. Tanis fechou os olhos enquanto ouvia a canção e apoiou a cabeça em suas mãos. — O que é isso? O que essas palavras significam? Sturme perguntou com suavidade. Tanis levantou a cabeça. Com a voz falhando, ele sussurrou. — O sol, o olho maravilhoso de nosso firmamento, submerge na noite e deixa o céu sonolento, decorado com vagalumes, se acinzentando. Os elfos sentados à mesa estavam quietos, segurando suas próprias lamparinas enquanto cantavam a canção juntos. Suas vozes se combinavam, tecendo uma canção assustadora e de tristeza infinita. Agora durma, nosso mais velho amigo. Arrulha entre as árvores e nos chama. As folhas exalam fogo frio, transformando-se em cinzas no final do ano, e os pássaros deixam-se levar pelos ventos, vão para o norte quando o outono termina.
O dia escurece, as estações passam, mas nós esperamos. O fogo verde do sol sobre nossas árvores. Pontos de luz bruxuleante das lanternas se espalharam pelas ruas a partir do pátio para dentro das florestas e para além delas, como uma onda em um lago tranquilo. E a cada lâmpada acesa, outra voz se juntava à canção, até a própria floresta que o cercava parecer ela própria estar cantando em desespero. O vento faz com que passem os dias. Em cada estação, em cada lua, grandes reinos surgem. O fôlego do vagalume, do pássaro, das árvores, da humanidade se fundem em uma palavra. Agora durma, nosso mais velho amigo. Arrulhando entre as árvores e nos chama. A era se vai, como as milhares de vidas, e as histórias que os homens levam para seus túmulos. Mas nós, o povo, desejamos, em poema e glória, nos unirmos com a canção. A voz de Giltana silenciou. Com um sopro gentil, ele apagou a chama de sua lanterna. Uma a uma, do mesmo modo como haviam começado, as outras pessoas em volta das mesas terminaram a canção e apagaram suas velas. Em toda Qualinosti, as vozes se calaram e as chamas foram extintas até parecer que o silêncio e a escuridão tinham varrido as terras. No final, somente as montanhas distantes retornavam os últimos acordes da canção, como o sussurrar das folhas caindo no chão. O orador se levantou. E agora, ele disse como que sobrecarregado, é hora da reunião do Alto Conselho. Ela será realizada no Pátio do Céu. Tantalas, gostaria que você guiasse seus companheiros até lá. O Pátio do Céu, como eles vieram a descobrir, era uma enorme praça iluminada por tochas. O céu arqueava sobre ela como um domo gigantesco reluzindo cheio de estrelas, mas estava escuro para o norte, onde os relâmpagos brincavam no horizonte. O orador fez um sinal para Tanis, dando a entender que os companheiros deveriam ficar em pé perto dele. Depois, a população inteira de Qualinosti se reuniu em torno deles. Não foi preciso pedir silêncio. Até mesmo o vento se calou quando o orador começou a falar. Aqui vocês veem nossa situação. Ele gesticulou, mostrando uma coisa no chão. Os companheiros viram um mapa gigantesco debaixo de seus pés. Taslerhoff, que estava de pé no meio das planícies da Abanazínia, respirou fundo. Ele não conseguia lembrar de ter visto alguma coisa tão linda em toda a sua vida. Ali está Solace! Ele gritou entusiasmado, apontando. Sim, Kender, o orador respondeu. E é ali que os exércitos dragonianos se concentram, em Solace. Ele tocou o ponto no mapa com um cajado. E em Raven, Lord Verminard não fez segredo de seus planos para invadir Qualineste. Ele só está esperando reunir suas forças e garantir suas rotas de suprimentos. Nós não temos esperanças de resistir a estas hordas. É certo que Qualinosti é fácil de ser defendida, Sturm disse. Não existe uma rota direta por terra. Nós cruzamos pontes sobre ravinas que nenhum exército existente poderia atravessar se as pontes fossem eliminadas. Por que vocês não os enfrentam? Se fosse apenas o exército, nós conseguiríamos defender Qualineste. O orador respondeu. Mas o que é que nós podemos fazer contra dragões? O orador abriu as mãos, impotente. Nada. De acordo com as lendas, só foi com a lança do dragão que o poderoso Uma os derrotou. Não existe ninguém hoje em dia, pelo menos que nós tenhamos conhecimento, que se lembre do segredo daquela grande arma. Fisban começou a falar, mas Raistlin o silenciou. Não, o orador continuou. Nós devemos abandonar essa cidade e estas matas. Nós planejamos ir para o oeste, para as terras desconhecidas de lá, na esperança de encontrar um novo lar para nosso povo. Ou talvez até mesmo retornar para Silvaneste, o mais antigo lar dos elfos. Até uma semana atrás, nossos planos estavam se desenvolvendo bem. Serão necessários 3 dias de caminhada forçada para o Senhor dos Dragões deslocar seus homens até a posição de ataque e espiões nos informariam quando os exércitos saíssem de Solace. Nós teríamos tempo de fugir para o oeste. Mas então nós soubemos de um terceiro exército dragoniano em Pax Tarkas, a menos de 1 dia de jornada de nós. A menos que esse exército seja detido, nós estaremos condenados. E você conhece uma maneira de deter esse exército? Tanis perguntou. Sim. O orador olhou para seu filho mais jovem.
Como você sabe, homens de Berma, Solace e outras comunidades próximas estão sendo mantidos prisioneiros na fortaleza de Paxtarcas, trabalhando como escravos para o Senhor dos Dragões. Verminard é inteligente. Com medo que seus escravos se revoltem, ele mantém as mulheres e os filhos desses homens como reféns. Um resgate pelo comportamento desses homens. Nós acreditamos que se estes cativos forem libertados, os homens se revoltarão contra seus mestres e os destruirão. Essa era a missão de Giltanas, libertar os homens e liderar uma revolta. Ele teria levado os homens para as montanhas do sul, atraindo esse terceiro exército em sua perseguição, dando-nos tempo para escapar. E os humanos? Vendaval perguntou rudemente. A mim, parece que você os está jogando para o exército dragoniano como um homem desesperado joga pedaços de carne aos lobos que o perseguem. Nós tememos que Lord Verminard não nos manterá vivos por muito tempo. O minério está acabando, ele está extraindo até o último grama. Depois, os escravos não terão mais utilidade para ele. Existem vales nas montanhas, cavernas onde os humanos podem viver e resistir aos exércitos dragonianos. Eles podem manter facilmente essas passagens das montanhas contra eles, principalmente agora que o inverno está chegando. Admitimos que alguns podem morrer, mas esse é o preço que tem que ser pago. Se você pudesse escolher, homem das planícies, preferiria morrer na escravidão ou morrer lutando? Vendaval baixou os olhos para o mapa, sem responder. A missão de Giltanas fracassou, Tanis disse. E agora você quer que nós lideremos essa revolta? Sim, Tantalas. O orador respondeu. Giltanas conhece um caminho que entra em Paxtarcas, o Slamore. Ele pode levá-lo até a fortaleza. Você não só tem a oportunidade de libertar seu próprio povo, oferece também uma chance de escapar os elfos. A voz do orador ficou mais dura. Uma chance de viver, o que não foi dado a muitos elfos quando os humanos trouxeram o cataclismo sobre nós. Vendaval ergueu os olhos, franzindo a testa. Até a expressão de Sturm ficou sombria. O orador respirou fundo, depois suspirou. Por favor, perdoe-me. Ele disse. Eu não tenho intenção de fustigá-los com memórias do passado. Não é que não nos importemos com os problemas dos humanos. Eu mando meu filho, Giltanas, com vocês de bom grado, sabendo que, se nos separarmos, pode ser que nós não nos vejamos nunca mais. Eu faço este sacrifício para que meu povo e o seu possam viver. Nós precisamos de tempo para pensar, Tanis disse, embora ele soubesse qual seria sua decisão. O orador fez um gesto e guerreiros elfos abriram um caminho através da multidão, guiando os companheiros até um bosque. Ali, eles os deixaram a sós. Os amigos de Tanis ficaram ao seu lado. Os rostos solenes eram máscaras de luz e sombras sob as estrelas. Todo este tempo, ele pensou, eu lutei para nos mantermos juntos. Agora eu vejo que nós temos de nos separar. Nós não podemos arriscar levar os discos para dentro de Paxtarcas e Lua Dourada não os deixaria para trás. Eu vou para Paxtarcas, Tanis disse calmamente. Mas eu acredito que chegou a hora de nos separarmos, meus amigos. Antes que vocês falem, deixem-me dizer o seguinte. Eu mandaria Tika, Lua Dourada, Vendaval, Caramon e Raistlin e você, Fisban, com os elfos, na esperança que vocês consigam levar os discos para algum lugar seguro. Os discos são preciosos demais para serem arriscados num ataque contra Paxtarcas. Pode ser que sim, meio-elfo, Raistlin sussurrou das profundezas de seu capuz. Mas não é entre os elfos de Qualineste que Lua Dourada encontrará aquele a quem ela procura. Como você sabe? Tanis perguntou atônito. Ele não sabe de nada, Tanis, Sturm interrompeu irritado. Mais conversa. Raistlin, Tanis repetiu, ignorando Sturm. Você ouviu o cavaleiro, o mago sibilou. Eu não sei de nada. Tanis suspirou e olhou em volta. Vocês me fizeram seu líder. Sim, nós o fizemos, rapaz, disse Flint repentinamente. Mas esta decisão está vindo de sua cabeça, não de seu coração. Lá no fundo, você não acredita realmente que nós deveríamos nos separar. Bem, eu não vou ficar com estes elfos, Tika disse cruzando os braços sobre o peito. Eu vou com você, Tanis. Eu planejo me tornar uma espadachim como Kitiara. Tanis se encolheu. Ouvir o nome de Kitiara foi como um soco. Eu não me esconderei com os elfos, Vendaval disse. Especialmente se isso significar deixar minha raça para trás para lutar por mim. Ele e eu somos um, Lua Dourada disse, colocando a mão no braço dele. Além disso, ela disse com suavidade,
De alguma forma, eu sei que aquilo que o mago diz é verdade. O líder não está entre os elfos. Eles querem fugir do mundo, não lutar por ele. Nós todos vamos, Stannis, Flint disse com firmeza. O meio-elfo olhou para o grupo impotente. Depois ele sorriu e balançou a cabeça. Vocês têm razão. Na verdade, eu não acreditava realmente que nós devêssemos nos separar. É claro que é a coisa mais lógica e sensata a se fazer. Por isso, nós não a faremos. Agora talvez nós possamos dormir um pouco, Fisban bocejou. Espere um minuto, meu velho, Stannis disse inflexível. Você não é um de nós. Você definitivamente está indo com os elfos. Eu estou? O velho mago perguntou suavemente, enquanto seus olhos perdiam seu olhar vago e desfocado. Ele olhou para Stannis com um olhar tão penetrante, quase ameaçador, que o meio-elfo deu um passo para trás involuntariamente, sentindo de repente uma aura de poder quase palpável em volta do velho. Sua voz era macia e intensa. Eu vou para onde eu quiser neste mundo, e eu quero ir com vocês, Stannis meio-elfo. Raistlin olhou para Stannis como se dissesse, agora você compreende. Stannis indeciso devolveu o olhar. Ele se arrependeu de ter adiado essa discussão com Raistlin, mas tentou descobrir uma forma de consultá-la agora, sabendo que o velho não partiria. Eu lhe digo o seguinte, Raistlin, Stannis disse de repente, falando no dialeto de campanha, uma forma corrompida de comum, que se desenvolveu entre os mercenários de Kryn que eram de raças diferentes. Os gêmeos tinham servido algum tempo como mercenários no passado, como o tinha feito a maioria dos companheiros para poderem comer. Stannis sabia que Raistlin compreenderia. Ele estava quase certo de que o velho não compreenderia. Nós falamos sequer, Raistlin respondeu na mesma língua, mas sei pouco eu. Você teme, por quê? Os olhos estranhos de Raistlin fitaram um ponto distante, enquanto ele respondia vagarosamente. Sei não, Stannis, mas você é certo. Tem poder dentro, velhinho. Eu sinto grande poder, eu temo. Seus olhos brilharam. E eu quero saber. O mago suspirou e pareceu voltar de onde quer que seus olhos tinham ido. Mas ele certo. Tentar pará-lo? Muito perigo. Como se já não houvesse o suficiente, Stannis disse irritado, voltando a falar em comum. Nós levamos o nosso conosco, na forma de um velho mago senil. Outros tão perigosos, Raistlin disse, com um olhar significativo para seu irmão. O mago voltou a falar em comum. Eu estou cansado. Eu preciso dormir. Você vai ficar, meu irmão? Sim, Caramon respondeu, trocando olhares com Sturm. Nós vamos falar com Stannis. Raistlin acenou com a cabeça e deu o braço a Fisban. O velho e o jovem mago partiram. O velho mago açoitando uma árvore com seu cajado, acusando-a de tentar pegá-lo distraído. Como se um mago maluco já não fosse suficiente, Flint murmurou. Eu vou para a cama. Um a um, os outros partiram. Até Stannis ficar só com Caramon e Sturm. Exausto, Stannis voltou-se para os dois. Ele tinha a impressão de que já sabia sobre o que eles iam falar. O rosto de Caramon estava vermelho e ele olhava para os próprios pés. Sturm alisava o bigode e observava Stannis pensativo. Bem? Stannis perguntou. E o Tanas? Sturm respondeu. Stannis franziu a testa e coçou a barba. Isso é problema meu, não de vocês, ele disse bem seco. É problema nosso, Stannis, Sturm persistiu. Se é ele quem vai nos guiar até Paxtarcas, nós não queremos bisbilhotar, mas é óbvio que existe alguma coisa a ser acertada entre vocês dois. Eu vi os olhos dele quando ele olhou para você, Stannis. E, se eu fosse você, não iria a lugar algum sem um amigo na minha retaguarda. Caramon olhou para Stannis com veemência, a testa franzida. Eu sei que ele é um elfo e tal, Homenzarrão disse, sem pressa. Mas como Sturm diz, de vez em quando ele tem um olhar estranho. Você não sabe o caminho até esse Islamori? Nós não conseguimos encontrá-lo nós mesmos? Eu não confio nele. Sturm e Reish também não confiam. Ouça, Stannis, Sturm disse, vendo o rosto do meio-elfo ficar sério de raiva. Se Gil-Tanas estava correndo tanto perigo em Solace como ele afirma, por que ele estaria casualmente sentado na hospedaria? E depois, tem essa história dos guerreiros deles terem acidentalmente dado de cara com um maldito exército. Stannis, não balance a cabeça tão rápido. Pode ser que ele não seja ruim. Pode ser que ele esteja sendo enganado. E se Verminard tiver algum poder sobre ele, talvez o Senhor dos Dragões o tenha convencido de que ele pouparia seu servo, se ele nos traísse em troca. Talvez
Seja por isso que ele estava em Solace esperando por nós. Ah, isso é ridículo, Tanis disse irritado. Como ele iria saber que nós estávamos vindo? Nós não fizemos segredo de nossa viagem de Shaktizaroth para Solace. Sturm respondeu friamente. Nós vimos dragonianos ao longo de todo o caminho, e aqueles que escaparam de Shaktizaroth devem ter percebido que voltamos para buscar os discos. Verminard provavelmente conhece nossas inscrições melhor do que ele conhece sua própria mãe. Não, eu não acredito nisso, Tanis disse com raiva, olhando para Sturm e Caramon. Vocês estão errados. Eu aposto minha vida nisto. Eu fui criado com Giltanas, eu o conheço. Sim, existe uma coisa a ser acertada entre nós dois, mas nós conversamos e o assunto está resolvido. Eu acreditarei que ele se tornou um traidor de seu povo no dia que eu acreditar que você ou Caramon se tornaram traidores. E não, eu não sei o caminho para Paxtarcas. Eu nunca estive lá. E mais uma coisa, se tem pessoas que eu não confio neste grupo, são seu irmão e aquele velho. Ele olhou de forma acusadora para Caramon. O homem zarrão ficou pálido e abaixou os olhos. Ele começou a se virar. Tanis voltou à razão, percebendo de repente o que tinha dito. Desculpe-me, Caramon. Ele colocou a mão no braço do guerreiro. Eu não quis dizer isso. Raistlin salvou nossas vidas mais de uma vez durante essa jornada insana. É que eu não consigo acreditar que Giltanas é um traidor. Nós sabemos, Tanis, Sturm disse calmamente. E nós confiamos em seu discernimento. Mas a noite está muito escura para se caminhar com os olhos fechados, como diz meu povo. Tanis suspirou e concordou com a cabeça. Ele colocou a outra mão no braço de Sturm. O cavaleiro a agarrou, e os 3 homens ficaram em silêncio. Depois, eles saíram do bosque e caminharam de volta para o pátio do céu. Eles ainda podiam ouvir o orador falando com seus guerreiros. O que é que Slamore significa? Caramon perguntou. Caminho secreto, Tanis respondeu. Tanis acordou com um sobressalto e colocou a mão sobre a adaga em seu cinto. Uma forma escura se curvou sobre ele, escondendo as estrelas acima de sua cabeça. Movendo a mão rapidamente, ele agarrou a pessoa, jogou-a de atravessado contra seu corpo e colocou a adaga na garganta exposta. Tantalas! Houve um pequeno grito à visão do aço brilhando sob a luz das estrelas. Ah, Laurana! Tanis arfou. O corpo dela apertado contra o dele. Ele podia senti-la tremendo e agora que estava totalmente acordado, ele podia ver o cabelo longo caindo solto sobre o ombro dela. Ela estava vestindo apenas uma camisola fina. O manto dela tinha caído durante a pequena luta. Laurana tinha se levantado da cama num impulso e saído, jogando um manto sobre a camisola para se proteger do frio. Agora ela estava atravessada sobre o peito de Tanis, assustada demais para se mover. Este era um lado de Tanis que ela nunca soube que existia. Ela percebeu de repente que se fosse um inimigo a esta altura, ela estaria morta com a garganta cortada. Laurana, Tanis repetiu, colocando a adaga de volta no cinto com a mão trêmula. Ele a empurrou e se sentou, com raiva de si mesmo por tê-la assustado e com raiva dela por ter despertado algo bem lá no fundo dele. Por um momento, quando ela estava em cima de si, ele esteve extremamente consciente do cheiro do cabelo dela, do calor do seu corpo delgado, do movimento dos músculos de suas coxas, da maciez de seus seios pequenos. Laurana era uma garota quando ele partiu. Quando voltou, ele encontrou uma mulher, e uma mulher linda e desejável. O que em nome do abismo você está fazendo aqui a essa hora da noite? Tantalas, ela disse engasgando, enrolando a capa em torno de si e apertando-a. Eu vim lhe pedir que mude de ideia. Deixe que seus amigos vão libertar os humanos em Paxtarcas. Você tem de vir conosco. Não desperdice sua vida. Meu pai está desesperado. Ele não acredita que isso vai funcionar. Eu sei que ele não acredita, mas ele não tem outra escolha. Ele está pranteando Giltanas como se ele já estivesse morto. Eu vou perder meu irmão. Eu não posso perder você também. Ela começou a soluçar. Tanis olhou em volta impaciente. Ele tinha quase certeza que havia guardas elfos por perto. Se os elfos o pegassem nesta situação comprometedora... Laurana, ele disse, segurando-a pelos ombros e chacoalhando-a. Você não é mais uma criança. Você tem que crescer e crescer rápido. Eu não deixaria meus amigos enfrentarem esse perigo sem mim. Eu sei os riscos que estamos assumindo. Eu não sou cego. Mas se nós conseguirmos libertar os humanos de Verminard e dar a você e seu povo tempo para escapar, esse é um risco que nós temos que correr. Um dia, Laurana, chega a hora em que a gente tem de arriscar a vida por algo em que se acredita.
algo que significa mais do que a própria vida. Você compreende? Ela olhou para ele por entre um aglomerado de cabelos dourados. Seus soluços pararam e ela parou de tremer. Ela olhou para ele com muita convicção. Você compreende, Laurana? Ele repetiu. Sim, Tantalas. Ela respondeu suavemente. Eu compreendo. Bom, ele suspirou. Agora volte para a cama, rápido. Você me colocou em perigo. Se Giltanas nos visse assim... Laurana levantou-se e saiu rapidamente do bosque, movendo-se com agilidade pelas ruas e edifícios como o vento entre os álamos. Passar sorrateiramente pelos guardas para voltar para dentro dos aposentos de seu pai era simples. Ela e Giltanas faziam isso desde a infância. Quando voltava silenciosamente para seu quarto, ela ficou um momento parada próximo à porta do quarto de seu pai e sua mãe, ouvindo. Havia luz lá dentro. Ela podia ouvir o farfalhar de pergaminho e sentir um cheiro acre. O pai dela estava queimando papéis. Ela ouviu o suave murmúrio de sua mãe chamando seu pai para a cama. Laurana fechou os olhos em agonia por um momento. Depois, seus lábios se apertaram numa firme resolução e ela percorreu o corredor escuro e frio até seu quarto.